Mas quando Cristo fala, toda a terra treme. Nesta revelação, João cai aos pés de Cristo, e os seus pés reluzia como latão reluzente. É um cobre, é um metal. Era feito os espelhos das mulheres piedosas no tempo da lei, mas refletia 50%. João viu a sua face aos pés de Cristo, então desfaleceu. Jesus estendeu as mãos a João e disse: João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu que vivo e fui morto, João, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Quem acredita, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Tomai o vosso assento. Que a paz que é em Cristo Jesus reine em vossos corações nesta noite. Desde já eu quero parabenizar todos, papai, que todo aquele filho que tem o seu papai, que eu não tenho mais, mas está na glória com o Senhor Jesus. Queridos, eu quero agradecer nesta noite o convite pelo presbítero irmão Claudemir, William, todos os componentes aí da missão, porque ele que me convidou ali, o bom Claudemir, né? Todos os componentes. Até falei para ele ali na rua, quando eu cheguei, eu disse: se tu desse o bilhete e esperasse a resposta, eu ia dizer que não ia poder pregar, porque eu trabalhava nesse dia de hoje como eu trabalhei, mas ele deu e saiu de perto. Aí eu pensei muito, disse: vou pedir que o companheiro me solte um pouquinho antes, para fazer uma forcinha, para estar aqui nesta noite. Aleluia. Queridos, eu quero convidar vocês desta noite então para abrir a Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Pode permanecer sentado mesmo. Atos capítulo 13. Nós sabemos que aqui está escrito Atos dos Apóstolos. Isso foi um título acrescentado daquele que escreveu a Bíblia. Porque a Bíblia, quando foi escrita, não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha capítulo. Ela é escrita na direta. Ao passar do tempo, então, colocaram os títulos. Atos dos Apóstolos. Se eu fosse colocar um título, particularmente eu colocaria Atos do Espírito Santo. Porque no capítulo 1 o Espírito Santo ele é prometido. No capítulo 2 o Espírito Santo ele é derramado. No capítulo 3 o Espírito Santo cura. No capítulo 4, o Espírito Santo no Sinédrio com Pedro. No capítulo 5, o Espírito Santo mata Anania e Safira. No capítulo 6, o Espírito Santo escolhe os diáconos. No capítulo 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, prega Jesus. No capítulo 8, Estevão, cheio do Espírito Santo, veja a glória de Deus. No capítulo de número 9, o Espírito Santo humilha e exalta Saulo. No capítulo 10, o Espírito Santo batiza a família de Cornélio. No capítulo 11, o Espírito Santo com Pedro na prisão. No capítulo de número 12, o Espírito Santo reanima Pedro. No capítulo de número 13, o Espírito Santo fala na igreja de Antioquia. No capítulo 14, o Espírito Santo cuida de Paulo. No capítulo 15, o Espírito Santo usa Paulo. No capítulo 16, o Espírito Santo liberta uma mulher de espírito de adivinhação e salva também um carcereiro. No capítulo 17, o Espírito Santo fala no meio da sua igreja. No capítulo 18, o Espírito Santo estabelece com Paulo. No capítulo 19, o Espírito Santo ressuscita Eutico depois que morre. No capítulo 20, o Espírito Santo com a igreja. No capítulo 21, o Espírito Santo liberta. No capítulo 22, o Espírito Santo cuida. No capítulo 23, o Espírito Santo manda. No capítulo 24, o Espírito Santo é que faz a obra. No capítulo 25, é o Espírito
Espírito Santo que abençoa. No capítulo 26 é o Espírito Santo que reanima a sua igreja. No capítulo 27 é o Espírito Santo que manda com poder. E no capítulo 8 é o Espírito Santo que não deixa Paulo morrer através de uma cobra ou uma víbora e dá salvação a todos aqueles que ouvem a sua mensagem. Se perdido, dá um amém. Atos do Espírito Santo. Capítulo 13, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Louvado seja Deus. Atos, capítulo de número 13, versículo 1 e o versículo de número 2. Diz o texto sagrado: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que o tenho chamado. Feche sua Bíblia, coloca do seu lado. Tem crente que não lê a Bíblia em casa e na hora da pregação começa a ler na igreja, para dizer que lê muito a Bíblia. Então coloca ela do seu lado nesta noite, porque nesta noite você vai andar, vai caminhar comigo por dentro da Bíblia Sagrada. E desde antemão já quero vos dizer que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores. Aqui na igreja de Cabeçuda também tem profetas e doutores na palavra. O que me chama a atenção é que o Espírito Santo usou um homem, um profeta, para falar com Paulo e Barnabé. De antemão eu já quero vos dizer, eu sei que muitos vão ficar atônitos esperando o final da mensagem, mas o homem que profetizou para Paulo e para Barnabé foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Aleluia. Queridos, eu me formei em teologia na cidade de Biguaçu há 30 anos atrás, 25 anos, e cada vez mais eu tentei me aprofundar na palavra, mergulhar na palavra. Por quê? Porque muitas vezes tem crente em nosso meio, seja homem e seja mulher, muitas vezes passam vergonha por não examinar, por não ler, por não crescer na palavra. Pedro foi enfático no capítulo 3 e o versículo 18 da sua carta: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça, na oração, no jejum. Crescei no conhecimento, na palavra. Devemos crescer na palavra para que o povo dele não seja envergonhado e destruído. Oséias, no capítulo de número 4 e o versículo de número 6, ele diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Quando nós temos conhecimento, nós caminhamos de cabeça erguida e prosseguimos até o fim. Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz: prossigamos e caminhamos em conhecer ao Senhor. Então o homem que profetizou para Paulo e para Barnabé na igreja de Antioquia foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Escute, eu não estou preocupado enquanto eu vou pregar, se você vai dar glória a Deus, se você vai dar aleluia. Eu quero que você ouça a palavra, aleluia, porque é através da palavra é que Deus salva, é através da palavra que Deus cura, é através da palavra que Deus batiza com o Espírito Santo, é através da palavra que os demônios são expulsos. Jesus é a palavra é o verbo e o verbo é Cristo, aleluia. Nesta noite eu não vou falar bobagem, nesta noite eu vou pregar a Bíblia. Quem não gosta de Bíblia vai passar mal aqui essa noite. Eu vou te empanzinar de Bíblia, aleluia, porque Deus só tem compromisso com a Bíblia, com a
sua palavra. Está nas minhas mãos um livro lindo, santo, sagrado, que tem 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, tem 1189 capítulos, 31.173 versículos, tem 31.173 versículos, 3.566.480 letras. Então nesta noite eu vou falar Bíblia, eu vou falar da palavra de Deus nesta noite, porque Deus só tem compromisso com a sua palavra. Tudo nessa terra pode cair por terra, mas essa palavra nunca vai cair. Isaías 48 e 20, ele disse: seca-se a erva, cai a flor, mas a sua palavra permanece para sempre. Tudo nessa terra pode passar, mas a palavra não vai passar. Lucas 21:33 diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E nesta noite eu só acredito em crente que tem fé se ele anda na palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Aleluia. Queridos, dobre a sua atenção nesta noite. Eu falei que o homem que profetizou na igreja de Antioquia foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. A Bíblia diz que o homem chamado Simão Cirineu, os evangelhos não mencionam como Marcos, Lucas, Mateus e João não dá um detalhe muito profundo, mas Marcos sim, no capítulo 15, Marcos dá então agora no versículo 21, uma linda mensagem acerca desse homem, Simão Cirineu. Ele saiu de Cirene, Cirineu, porque ele era de Cirene. Cirene era uma cidade que ficava na Grécia, ao norte da África. E muitos pregam que esse homem era negro. E você vai saber que realmente esse homem era negro. Simão, então ele sai de Cirene e vem para Jerusalém. Ele conhecia o dia da festa da Páscoa. E essa festa era no dia 14 de Abib, para nós o mês de março. E esse homem viajou aproximadamente 1.600 quilômetros. Ele caminhou mais ou menos, eu acredito, um mês para chegar em Jerusalém. 1.600 quilômetros é você ir daqui a São Paulo e voltar. Aleluia. Mas naquele tempo não tinha asfalto. Aleluia. Era caminho, era campo, era deserto. E esse homem sabia que ele tinha que chegar. Ele tinha 2 filhos, vou repetir. Aleluia. Marcos da Éfase. Ele tinha 2 filhos, Rufo e Alexandre. Grave esse nome. Aleluia. Então agora Simão, ele chega agora a Jerusalém. E quero vos dizer que tinha 12 portas de entrada para Jerusalém. Aleluia. E quando diz o texto que Simão veio do campo, para muitos Simão era agricultor. Não, isso é uma ideologia. Aleluia. É que Simão veio pelo caminho de Damasco, que dava a entrada para Jerusalém. Em Damasco tinha muitos vegetais e árvores frutíferas. Então ele veio pelo campo para chegar em Jerusalém. E a porta que Simão chega era a porta do gado. Quem já leu isso na Bíblia? Aleluia. Simão chega em Jerusalém pela porta do gado. Eu vou mostrar na Bíblia. Aleluia. A porta do gado. Gado aqui significa santificação. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar as 12 portas que dá entrada para Jerusalém. Aleluia. Se você ler o livro de Neemias, capítulo 3, e o versículo 1 até o versículo 31, vai aparecer as 10 portas. Sendo a primeira porta, eu não vou pregar sobre as 12 portas, porque eu pregaria hoje até 10 horas e é muito tempo para mencionar. Mas vou falar da primeira e da última. A primeira porta é a porta das ovelhas. Aleluia. Por isso que Jesus falou em São João capítulo 10 e o versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. E o versículo 9 ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá
e achará pastagem. Aleluia. E depois tem as outras portas, mas a porta do gado está escrita em Neemias capítulo 12 e o versículo 32. Aleluia. Foi por essa porta que Simão entrou em Jerusalém, porque essa porta significa santificação. E o que me chama a atenção, pastor Aurino, é que quando Simão veio para a festa da Páscoa, ele queria chegar no primeiro dia, porque o primeiro dia era o dia em que eles sacrificavam o cordeiro. Ele não queria perder o primeiro dia. A Páscoa, a festa, durava 7 dias. E ele então queria chegar no primeiro dia, que era o dia mais importante da festa, aonde o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro. Então Simão agora entra e de repente ele dá de frente com um cordeiro, não aquele cordeiro que ele estava imaginando, aleluia, mas o cordeiro que João Batista disse no capítulo 1 versículo 29, quando pregava lá no Rio Jordão, dizendo: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você pode dar um amém nessa noite? Aleluia. E diz a Bíblia que Simão, para entrar em Jerusalém, todos os judeus que estavam em outras cidades, nações, eles vinham, mas eles tinham que vir com uma túnica, com uma roupa branca. Aleluia, significava santificação, significava santidade. E o sumo sacerdote deixava um agente, tipo de um guarda na porta. Ninguém poderia entrar se não tivesse de roupa branca, nupcial, roupa branquíssima, era uma túnica. Por isso Jesus fez menção na Bíblia, quando ele diz assim, que aquele indivíduo entrou nas bodas e não tinha roupa nupcial, foi amarrado de pé e foi lançado nas trevas. Tinha que estar com a roupa branca, que significava santificação. Aí eu olho para a Bíblia em Hebreus. Para nós entender o Hebreus, temos que ler o Levítico. Ninguém vai entender o hebreu se não ler o Levítico. Ou melhor, ninguém vai entender o hebreu se não ler o Levítico. É isso mesmo. Aí diz o escritor aos Hebreus, capítulo 14 e o versículo 12: segui a santificação, senão ninguém verá o Senhor. Então nós sabemos que Simão, ele tinha que entrar pela porta da santificação. Mas de repente Simão dá de cara, de frente, com o cordeiro que estava levando uma cruz até o Gólgota. Aleluia. Aí o soldado agora então força Simão para carregar a cruz. Ele se sentiu constrangido, um judeu com túnica branca para participar da Páscoa, e de repente de frente com o cordeiro que estava indo para a cruz. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que ele então ajudou Jesus a carregar a cruz. Escute, neste mundo, nesta terra, na Bíblia, nós nunca vimos um homem ou uma mulher carregar 2 cruzes. O único homem que carregou 2 cruzes foi Simão. Simão carregou a cruz com Jesus e depois carregou a sua cruz espiritual, que Lucas fala no capítulo 9, versículo 23, que disse de Cristo: quem quer ser meu discípulo e seguir após mim, tome a sua cruz. Aleluia. Então Simão carregou 2 cruzes, carregou com Cristo, só que a segunda cruz, escute, a primeira cruz, ele ajuda Jesus, mas a segunda cruz é Jesus que ajuda ele. Aleluia. Você perdeu, dá um amém nessa noite. Aleluia. E vimos então que Simão, ele carrega essa cruz ajudando Jesus, e Simão foi até a crucificação. E na crucificação, Simão pôde presenciar tudo o que aconteceu, a terra se escurecendo, os túmulos se abrindo, e de repente agora Simão veja tudo isso. E Simão permanece em Jerusalém. Ele permanece em Jerusalém até a festa de Pentecoste. E na festa de Pentecoste, diz a Bíblia, que ali estavam reunidos muitas nações, sendo um deles, ou muito deles, de Cirene. Aleluia. Ali estava Simão. Aleluia. E naquela mensagem Pedro começa a pregar, e quase 3.000 almas aceita Jesus como Salvador, e ali Simão também aceita Jesus como Salvador da sua vida.
Aleluia. Simão agora então começa a anunciar a Cristo. Por isso que ele foi conhecido pelos apóstolos e pela igreja. Segundo as tradições, Simão foi um dos fundadores da igreja de Antioquia. Aleluia. Por isso que então diz o texto que na igreja de Antioquia, mas presbítero Amori, ali não está falando de Simão, é Simeão. Só que Simão é uma abreviatura de Simeão. Simeão é um nome hebraico e grego é Simon, que quer dizer Simeão. Simeão, Níger. Níger quer dizer negro. Então esse era o homem que estava na igreja de Antioquia, que profetizou dizendo: apartai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Queridos, então nós sabemos que Simão foi o homem que profetizou na igreja de Antioquia. Agora escute, Deus vai começar a falar contigo essa noite. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos e irmãs que estão aqui essa noite, agora a palavra vai te pegar. Quantos aqui que estão nessa noite que têm o dom de profetizar? Eu acredito que já faz mais de ano que você não profetiza mais. Você tem medo de profetizar, de ser então que repreendido, exortado, e você então enterrou o seu talento de profetizar. Jesus certa vez então fala acerca dos talentos, que um dá um título de 10 talentos, mas na verdade foram 8 os talentos. Um recebeu 5, o outro recebe 2 e outro recebe 1. Aquele que recebeu um talento, que é o dom de profecia, talvez você recebeu o dom de profecia e não profetizou mais por medo de ser repreendido e de alguém dizer que não é Deus que está te usando. Você está com medo de ser repreendido, exortado, amassado. Mas João Batista não tinha medo. Ele chegou e disse para Herodes: não é lícito tu tomar a mulher do teu irmão. Ele custou o seu pescoço, mas João Batista está no paraíso. Mas você que enterrou o seu talento, que não profetiza mais, Jesus vai dizer naquele dia para o servo que recebeu um talento e não usou, enterrou lá no seu quintal: amarrai pé e mão e lançai nas trevas. Nesta noite, você que tem um dom de Deus, é para usar na igreja. Antes, 20 anos atrás, nós ouvíamos muitas profecias, e hoje as profecias pararam. Sabe o que é isso? Pessoas que têm um dom de profetizar estão com medo de achar que vão dizer que não é Deus. Aleluia. Seja como Ezequiel, quer osso, quer deixo de ouvir, mas hão de saber que tem no meio de vós um profeta. E a Bíblia diz no capítulo 18, versículo 18 do Deuteronômio: se o profeta falar e não for eu vou requerer do profeta. Mas se o profeta falar e aqueles que não crê, eu requererei daqueles que não decretam ao profeta. Aleluia. Então nesta noite Deus está falando contigo. O teu talento que está enterrado. É tempo de nós usarmos talentos de Deus. O homem e a mulher tem que estar na presença de Deus, tem que estar orando, tem que estar jejuando, para que seus talentos sejam usados na igreja, e não temer a morte, não temer a exortação, não temer a humilhação. Se é Deus, deixa Deus te usar. Eu vi um pregador pregando, um pregador famoso, não vou citar o nome por ética, até gosto muito de vê-lo pregar. Ele pregou no congresso de Gideões. E quando pegou o microfone, um pastor foi profetizar, ele não deixou. Muitos aqui sabem quem é. Ele mandou sentar. Eu agora sou o profeta. Queridos, como pode alguém repreender um profeta, uma profecia, se primeiro antes de ouvir? Paulo disse no capítulo 14, versículo 29 de Coríntios: 2 ou 3 profetas profetizam e os outros julguem. Ninguém pode julgar antes de ouvir. Aleluia. Primeiro você profetiza, e depois então serão julgados. Há uma diferença entre os profetas da lei e os profetas da graça. Os profetas da lei, eles ouviam a voz de Deus, e o profeta da graça ouve a voz do Espírito Santo. Há uma diferença entre a palavra da lei e a palavra da graça. A palavra da lei, aleluia, e a palavra da graça. Queridos, antes
de Moisés, Deus não falava com ninguém com a palavra escrita, com a palavra logos. Deus falava com a palavra rema, a palavra falada. Não tinha Bíblia, não tinha escritura. Deus disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Era Deus falando com a palavra rema, a palavra falada. Aleluia. Mas será que Simeão aqui é o mesmo Simão? Mas a Bíblia não foi escrita em grego. Mas tem muitos nomes que são escritos em hebraico e também em grego no Novo Testamento. Quem não conhece a história de Paulo ou de Saulo, no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. No capítulo 26 você vai ver a história de Saulo de Tarso, que ele vai então agora para prender os crentes, pediu carta para Damasco, e chega ao meio de caminho, ele ouve uma voz, e os que estavam com ele também viram a luz, mas não entenderam a voz. Por que eles não entenderam a voz? É porque Jesus falou com Saulo em língua hebraica, diz o capítulo 26 de Atos. E o que estava com Saulo era um grego. Deus queria falar só com Saulo. Saulo entendia tanto o hebraico como o grego. O nome Saulo é o nome hebraico do que ele com eles. Queridos, a coisa mais linda nessa vida, nessa terra, é quando você tem uma chamada para pregar, para louvar, para testemunhar e não temer o que pode acontecer. Escute, lembro-me de testemunho de um certo moço. Esse moço trabalhava na mina, e da sua casa até a mina era 3 quilômetros. E quando ele passava para o trabalho e voltava, ele somente dizia uma palavra, uma frase: aonde eu olho, eu vejo Deus. Jovem abençoado, aonde eu olho, eu vejo Deus. Ia para o serviço, ia para casa. E um dia desse, um policial, um tenente, herege, botou o revólver na cintura e disse: eu vou apagar esse crente. Aleluia. E um dia desse, lá vinha um moço cheio da graça. Aonde eu olho, eu vejo Deus. Aonde eu olho, eu vejo Deus. E ele parou, o moço disse: moço, para. Ele parou. Estás olhando o que está aqui? Levantou a camisa. Hoje eu vou te apagar. Eu não aguento, eu não suporto mais tu passar em frente à minha casa, e aonde eu olho eu vejo Deus. Eu vou te mostrar um lugar. Se tu não vê Deus, hoje eu te apago. O moço, cheio da graça, disse: sim, senhor, aonde você me mostrar, eu vou dizer que ali está Deus. Ele sabia que o moço era evangélico. Estás vendo aquela igreja católica lá no morro, no monte? Estou vendo. Aí disse: tu veja Deus lá? O moço olhou e disse: lá eu vejo Deus. Esse homem ficou furioso, sabendo que era evangélico. Aí disse: tu veja Deus naquelas paredes, nos mármores lá, naqueles pisos lá? Não vejo Deus lá. Então aonde tu veja Deus? Pegou o revólver, tirou a cintura e apontou no peito. Aonde tu veja Deus naquela igreja? O moço olhou e disse: você está vendo aquele relógio que está lá? Eu estou vendo aquele relógio lá. Pois é, lá eu vejo Deus. Ele ficou furioso, engatilhou e disse: então me diga. Ele disse assim: quando eu olho o número 1, há um só Deus. Quando eu olho o número 2, é o Velho e o Novo Testamento. Quando eu olho o número 3, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eu olho 4 são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu olho o número 5 são os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando eu olho o número 6, Deus fez o mundo em 6 dias. Quando eu olho o número 7 são os Espíritos de Deus que rodeia toda a terra. Quando eu olho o número 8 são os filhos originais de Davi. Quando eu olho o número 9 são os dons espirituais. E o homem já começou a ficar tremendo. E quando eu vejo o número 10 são os mandamentos. E quando eu vejo o número 11 são 12 apóstolos. Um traiu, ficou 11. E quando eu olho o número 12, são 12 porta de Jerusalém. Para você entrar, ele caiu de joelho e aceitou Jesus como Salvador. É glorioso ter a chama do Espírito. Aleluia. Quando nós temos a graça de Deus, nós não tememos.
Temos medo de morrer, mas não tememos a verdade. Medo de morrer, meu Maurício? Sim. Paulo teve medo de morrer. Davi também teve medo de morrer. Paulo, sim. Mas Paulo não escreveu lá em Filipenses 1:21, viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele falou, o morrer é ganho o dia que morresse. Mas Paulo tinha medo de morrer. Se não tivesse, não seria descido no cesto. Se não tivesse medo de morrer, não cairia apedrejado e da mão de morto lá. Aleluia. Até Davi tinha medo de morrer. No Salmo 27 ele diz assim, a quem eu temerei? Mas quando se encontrou com Aquis, o rei de Gate, ele deu uma de louco, começou a babar para não morrer. Aleluia. O importante é nós estarmos firmes com Deus. Não importa a hora que vamos morrer. O importante é estar preparado. Aleluia. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Aleluia. E aqui então Simeão profetiza cheio do Espírito Santo. Quando eu falo sobre o Espírito Santo é coisa linda. Hoje nós vimos aí várias músicas, várias letras de cântico que estão deturpando ritmos do mundo, letras diabólicas, aleluia, e vem cantar, dizer que está adorando a Deus. São o abecedário do inferno, mas o verdadeiro cântico, a verdadeira adoração, tem o abecedário do céu. Não estou entendendo, vai entender. Quando ele canta que tem a letra A, tem a alegria do Espírito. Quando tem o B, tem bênção do Espírito. Tem o C, tem a comunhão do Espírito. Tem o D, tem um dom do Espírito. Tem o E, tem a essência do Espírito. Tem o F, tem fogo no Espírito. Tem o G, tem a glória do Espírito. Tem o I, tem a inspiração do Espírito. Tem o J, foi justificado pelo Espírito. Tem o L, tem língua do Espírito. Tem M, tem missão no Espírito. Tem o N, nasceu do Espírito. Tem o O, tem a operação do Espírito. Tem o P, tem poder do Espírito. Tem o Q, tem qualidade do Espírito. Tem o R, foi renovado pelo Espírito. Tem o S, tem santidade no Espírito. Tem o T, tem temor do Espírito. Tem o U, tem a unção do Espírito. Tem o V, tem visão do Espírito. Tem o X, tem o Shekinah do Espírito. Tem o Z, tem zelo pelo Espírito. Levanta a mão nessa noite e adora o Deus que fez os céus e a terra. Já estou terminando. Já estou acabando. Na igreja de Antioquia havia profetas. Mas, irmão Mauri, profetas? Será que no Novo Testamento tem profetas? Profeta não é só no Velho Testamento? Aleluia. São várias classes de profeta. Mas eu termino falando em duas classes, do Velho e do Novo Testamento. Aleluia. Existem profetas que profetizam através do dom do Espírito. Mas tem profeta que também profetiza falando. Ágabo era profeta. Ele não profetizou em línguas estranhas. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés e as mãos e disse: assim farão com esse homem em Jerusalém. Profeta. Aleluia. Só que a diferença, como eu falei, ele não ouviu a voz do céu, ele ouviu a voz do Espírito para entregar a mensagem para Paulo. E você, eu vou falar a última vez, você que recebeu de Deus o dom de profetizar, é nessa batalha que Deus nesta noite falou no meu coração, que aqui tem crente, aleluia, aqui tem irmãs que profetizava, que ora, que jejua, mas não profetizou mais, porque te amassaram, te esmagaram, te humilharam, e você enterrou o talento. Nesta noite, Deus está falando contigo. Se o Espírito Santo descer na tua vida, abre a boca e profetiza. Aleluia. Tem pregador que vai pregar e diz assim: não, eu estou pregando, não pode profetizar. Deixa eu terminar, senão eu vou perder aqui a mensagem. Quem está no Espírito não perde a mensagem. Você profetiza, eu vou esperar. Aí sabe o que eles dizem? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Só que esse texto aqui está com uma letra E minúscula. O espírito do profeta é dele, está sujeito a ele. Mas o espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, não está sujeito a homem. Quando Deus fala, temos que ouvir. E desta noite Deus quer falar contigo não caído. Deus quer falar nessa noite contigo de pé. Ezequiel capítulo 2 versículo 1 disse Deus: filho do homem, põe-te em pé, porque estava caído.
Põe-te em pé, Ezequiel, e eu vou falar contigo. Deus está falando contigo esta noite. Eu termino agora, mas nesta noite eu vou martelar pela última vez. Aleluia. Não que você profetize essa noite, mas os próximos cultos, evento, seja aqui, seja onde for, se o Espírito Santo vier sobre a tua vida, abre a tua boca e entregue a mensagem de Deus. Porque se ele vir arrebatar a igreja nesta noite, e se você enterrou o talento, você não vai subir. Eu acabei de falar. Aquele que enterrou o talento, disse Jesus, amarra pé e mão e lança nas trevas. Mas vale você ser humilhado, amassado pelo obreiro, pelo pastor, pelo pregador, seja quem for, que dizer que não é Deus, do que você ir para o inferno. Que te esmague, que te pise, que te amasse, mas você permaneça fazendo aquilo que Deus te deu, porque Deus vai requerer através dos seus talentos. Aleluia. Isso já aconteceu comigo. Eu vou dizer hoje, eu era novo crente, mas cheio da graça, sempre orava muito. E eu até vou citar o nome aqui, o pastor Aline vai conhecer. Eu vou citar porque já faz muito tempo, vou sair fora da ética aqui. Mas eu não tenho nada contra ele, eu sempre fui abençoado por ele muitas vezes. Mas um dia eu fui pregar na Ponta da Barra, eu entreguei uma mensagem profética. Ele mandou eu ficar quieto, que não era de Deus. Conheceu o irmão Pires? E ele veio de moto, em frente ali, o comedor Rocha deu uma lombada. E ele passou de moto, caiu e morreu. Ou melhor dizendo, ele me deu 3 meses de disciplina. Era rigoroso naquele tempo. Hoje está fácil, não é? Mas naquele tempo era rigoroso. Ele me deu 3 meses de disciplina porque eu profetizei e ele disse que não era de Deus. E a cabo de 3 dias ele foi para a Laguna trazer uma caixa de som e caiu e morreu. Fiquei só 3 dias de disciplina. Não brinca com aqueles que Deus usa. Todo aquele que se levanta contra um homem, contra uma mulher de Deus, que tem o dom de profetizar, mas é um dom tão pequenininho, mas não enterra. Se Deus te deu, é para usar. Ouça quem quiser ouvir, receba quem quiser receber. Você tem que fazer a sua parte, fazer aquilo que Deus confiou em você. Quantas irmãs aqui que tem 40, 50, 60 anos, estavam orando numa vigília, numa madrugada, Deus, me dá o dom de profecia. Você pediu. Não, você pediu. E Deus te deu. E onde está? Você enterrou? Está lá no seu quintal enterrado? Quando sair do culto, chega na sua casa e desenterra. Porque mais vale padecer do que ir para o inferno. Aleluia. Eu vou repetir, seja como João Batista, perde a cabeça, mas é salvo. Aleluia. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, mas eles vão saber que teve no meio deles um homem e uma mulher de Deus, que ora e que jejua e que tem uma mensagem do céu. Fique de pé. Aleluia. E o versículo 2 diz: e falando entre eles o Espírito Santo. Aleluia. Podemos estar reunidos numa igreja, no monte, nas casas, mas se o Espírito Santo não estiver, não adianta. Aleluia. E falou entre eles o Espírito Santo. E nesta noite, você ouviu por meio da palavra, eu tenho convicção, a voz do Espírito Santo falou na tua vida esta noite. Aleluia. Quando chegar na sua casa, dobra o seu joelho, agradeça a Deus e mude o quadro. Aleluia. Deixa Deus te usar. A coisa é séria. A coisa é séria nesta noite. Não brinca com aquele dom que Deus te deu. Uramanda egeva surianda labachanda arabagandaraia. Aqui tem 2 irmãs que profetizavam muito nessa igreja e não profetizou mais. Tu fosse humilhada, tu fosse amassada, tu fosse repreendida e você não profetizou mais. Uracalabachandaraia. Eu vou orar agora, eu não vou chamar ninguém para frente que não profetizava.